Pessoal, agora a gente vai resolver as questões referentes ao Conselho Monetário Nacional. Primeiro aí para vocês na tela, e diz o seguinte: no Brasil, a fixação das diretrizes e normas concernentes à política monetária, creditícia e cambial é de competência de quem? Ou seja, a fixação das diretrizes é competência de qual órgão? Como a aula é de Conselho Monetário Nacional, só pode ser aí o nosso conselho, né? Mas aonde que eu quero chegar com essa questão? Percebam que as bancas, elas gostam de cobrar isso. Tanto elas gostam que elas tentam confundir o candidato com demais órgãos. Olha que a letra B já trouxe aí na sequência o Banco Central. Daí uma pessoa que ela não estudou tantas competências, ela pode ficar na dúvida, será que é uma competência do Conselho Monetário Nacional ou será que é uma competência do Banco Central? Quem assistiu às minhas aulas não vai ter dúvida, né? Porque a gente viu diversas vezes aí que o Conselho Monetário Nacional ele vai fixar as diretrizes e o Banco Central ele vai ter que executar as políticas, né? O Conselho Monetário Nacional está nessa posição aí de dizer o que fazer, de mandar os órgãos a maneira como é que eles vão atuar. Existe essa relação estreita, né, entre Conselho Monetário Nacional e Banco Central, mas pelo verbo aqui, que é fixar as diretrizes, a gente consegue responder que é o Conselho Monetário Nacional. Tranquilo, né? Primeira questão aí. Vamos para a segunda. No âmbito do Sistema Financeiro Nacional, a atribuição da coordenação da dívida pública federal, externa e interna é de quem? De novo, a aula de Conselho Monetário Nacional só pode ser Conselho Monetário Nacional. Só que olha só, essa questão aqui, ela foi um pouquinho maldosa. Mas em que sentido, Renan? Porque se a gente voltar aqui, a gente vai ver que realmente é um dos objetivos do nosso Conselho Monetário Nacional coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária, fiscal e da dívida pública interna e externa. Então ela, para não cobrar o que já vem sendo cobrado em diversas provas de concurso, o que ela fez? Ela pegou aqui o coordenar e jogou aqui, apenas o final, a dívida pública interna e externa, dívida pública federal interna e externa. Aí aquela pessoa que ela decora sempre só o comecinho aqui da lei, coordenar as políticas monetárias, e creditícia, ela não lembraria que no final aqui também tem a dívida pública interna e externa. Então tem que ficar ligado. Se vocês querem aprender ao máximo, lembre-se do verbo, né, que a gente usa o verbo coordenar para o Conselho Monetário Nacional, mas lembre-se da atribuição como um todo, porque são coisas distintas. Uma coisa é a política monetária, outra coisa é a política creditícia, outra coisa é a política cambial, outra coisa é orçamentária, outra coisa é fiscal, outra coisa é a da dívida pública federal externa e externa. São coisas diferentes, por isso que aparece dessa forma, e a banca ela pode, né, colocar assim, coordenar a política orçamentária, de quem que vai ser essa responsabilidade. Então cuidado nesse sentido. Vamos lá. Voltar para cá, resposta aí, Conselho Monetário Nacional. Próximo. Ao Conselho Monetário Nacional compete uma série de atribuições, exceto, essa daqui já fica um pouquinho mais difícil, tá? Porque daí a gente vai ter que buscar qual daquelas atribuições que não é do Conselho Monetário Nacional. Delimitar o capital mínimo das instituições financeiras privadas? Sim, tá lá previsto, então não é essa. Emitir papel moeda e moeda metálica. Eu falei alguma vez na aula que o Conselho Monetário Nacional ele emite papel moeda? Não. Então, essa já é uma competência para a gente ficar em dúvida, tá? Vamos ver as próximas. Fixar as diretrizes e normas da política cambial? Sim. Disciplinar o crédito e as operações creditícias? Também. Regulamentar, fixando os limites, prazos e outras condições às operações de redesconto? Também. Só pode ser a letra B, então, até porque essa é uma atribuição do Banco Central e não do Conselho Monetário Nacional. Essa é uma questão agora, né, dessas duas primeiras que a gente viu, essa aqui era um pouquinho mais difícil, porque tinha que saber qual que não era a regra, qual que não era a competência. Vamos lá. É função do Conselho Monetário Nacional aprovar dotações orçamentárias para bancos estaduais? Falei alguma vez alguma coisa nesse sentido? Não. Coordenar a política da dívida pública interna e externa. Olha de novo aí a FCC sendo maldosa. Mesmo a banca, né, que elaborou essa questão aqui, só que aqui foi em 2019. Opa, não essa. Não, é essa daqui sim. Só que está aqui, ó, coordenar. Mesma banca, aqui em 2019. Aqui ela em 2012, ela só colocou o finalzinho e está correto. Exercer a fiscalização das instituições financeiras. Exercer, ele é um verbo que a gente vai utilizar para o Banco Central, que é uma ideia de fazer alguma coisa, tá? Então não é o Conselho Monetário Nacional. Determinar metas para a Receita Federal também não faz sentido. E emitir papel moeda, de novo a gente voltou aí com uma que estava aqui, né? Que não era atribuição e aqui também não é atribuição dele. A função de zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras autorizadas a funcionar no país é da Federação Brasileira dos Bancos, do Fundo Garantidor de Crédito, da Comissão, do Ministério, só pode ser Conselho Monetário Nacional.
O Conselho Monetário Nacional, órgão normativo que estabelece as regras de funcionamento e fiscalização dos entes participantes do sistema financeiro nacional, é hierarquicamente subordinado ao Banco Central? Não, né? Não existe essa relação de subordinação entre o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central. Então, está errada essa questão aqui e assim a gente termina, tá? 6 questões aí de Conselho Monetário Nacional. Vocês vão ver que quando a gente resolver as questões do Banco Central, tem muitas questões do Banco Central que também trazem o Conselho Monetário Nacional. Mesma coisa com a CVM, tá? Tem muita mistura aí dos órgãos dentro das questões. Eu tentei trazer aquelas aqui que a gente consegue resolver só com os conhecimentos do que a gente viu até agora, tá bom? Abraço aí, até uma próxima.